7 coisas que acontecem na igreja, das quais você deve fugir se você quer ser um cristão de verdade. Em Mateus 24, Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possíveis fora, enganariam até os escolhidos. A palavra de Jesus, ela está nos ensinando a sermos cautelosos em relação aos ensinos que são contrários à palavra de Deus. Isso, ela diz que virão dentro das igrejas falsos líderes. E isso é algo que nós precisamos começar a observar com mais veemência. Então, nesse vídeo, eu quero falar de 7 coisas que são contrárias a tudo que a Bíblia diz, que deve ser evitada na vida de qualquer pessoa que realmente quer seguir a Deus, quer fazer a vontade de Deus, quer viver a verdade de Deus. Então, você precisa resistir a essas coisas. Você tem que fugir dessas coisas. Primeiro ponto, eu fiz isso aqui. 7 coisas. Bastante importante. Teologia da prosperidade. Ao menor sinal dela, fuja. Se você perceber pregações dizendo que Jesus era rico, que o jumentinho que Jesus andou era a BMW daquela época, tenha cuidado, porque a teologia da prosperidade, ela está enraizando. Cuidado com ensinos que focam em riquezas, que focam em prosperidade financeira, como uma marca de bênção de Deus. Cuidado com ensinos que dizem que a pobreza é maldição. Os ensinos da teologia da prosperidade não cabem na vida do verdadeiro cristão, do verdadeiro servo de Deus. Segunda coisa, segundo item, oração ordenando e determinando a Deus. Nunca faça isso. Fuja de pessoas que te ensinem a determinar coisas a Deus. Isso é absurdo. Nunca determine, nunca ordene nada a Deus. Quem faz isso é alguém tolo. É alguém totalmente desprovido de temor. O verdadeiro cristão, ele ora em humildade, no temor do Senhor. Terceira coisa. Unções extravagantes, unção do riso, cai-cai, unção do leão, dentre outras unções. O Espírito Santo, quero dizer que o Espírito Santo, ele equipa a igreja com dons proveitosos. O diabo, ele equipa as pessoas com carnalidade. Por exemplo, ficar rindo, feito um doido nos bancos da igreja, ficar caindo no chão da igreja sem nenhum propósito, ficar andando de 4 como se fossem animais, ficar afirmando o aparecimento de dentes de ouro na boca dos servos de Deus, é o que a gente tem visto, dentre outras coisas. O Espírito Santo merece respeito. Por isso, fiquem atentos com essas coisas e fujam delas. Tem muito teatro, tem muita manipulação envolvida, além, principalmente, da falta do embasamento bíblico para essas práticas. Busque as unções verdadeiras, como a de fazer o bem,
servir, de orar, de evangelizar, de levar a cruz de Cristo de alguma forma, estou falando no sentido espiritual. Quarta coisa, venda de objetos ungidos. Aí nós temos uma lista: rosa do amor, cimento da casa própria, água ungida, martelo da justiça, toalhinhas, dentre milhares de coisas. Não oferte nada em troca dessas coisas. Isso é ridículo. Isso é um estelionato que ilude, e o pior que ilude milhares de pessoas. Deus age em nossa vida por meio da fé e não por meio de objetos. Deus, ele não cobra para abençoar. Não enche os bolsos. Eu quero convocar você a não encher os bolsos de pastores que estão vestidos de lobos, que adquirem tais coisas para barganhar com Deus. O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cristão, ele foge de tudo isso. Ele confia em Deus plenamente, sem a necessidade de adquirir, de trocar ou ver nada, por meio da pequena fé que esse servo tem. Quinta coisa, tietagem a artistas gospel. Isso daqui é bastante importante. Fuja da idolatria de personalidades gospel. Qualquer forma de admiração excessiva que te leve a colocar essa personalidade num patamar, num altar, isso é pecado. Isso é histeria. Quando nós vemos aí fãs de pessoas, de cantores, gospels, chorarem com aquele choro descontrolado, fazendo sacrifícios por essas pessoas, isso ofende a Deus. Toda a glória a Deus. Deus não divide a sua glória. Por isso, cuidado com a idolatria desses artistas. Cuidado com a idolatria a artistas. E isso tem sido muito praticada atualmente dentro das igrejas. Isso é algo destrutivo. O sétimo ponto, a sétima coisa para você fugir: idolatria a líderes, a apóstolos, a bispos, a missionários, a pastores, etc. Não coloque um líder, seja quem for, debaixo de uma infalibilidade, no sentido da pessoa ser infalível, que ela não tem. Ninguém é perfeito, ninguém é infalível. A palavra de qualquer líder, a palavra de qualquer pessoa está sujeita à palavra de Deus. Só será correto o que o líder disser, o que ele disser estiver de acordo com o que está na Bíblia, com o que Deus disse através da Bíblia. Então, se você defende o seu líder baseando em milagres, em demonstrações de poder, e não baseado na conduta dele, não de acordo com a palavra, você está sendo errado. Porque os líderes verdadeiros, eles são instrumentos de Deus e nada mais. Então, cuidado com os falsos líderes. Cuidado com que eles possam te fazer você idolatrá-lo de forma indireta. Os servos de Deus só adoram a Deus. E a sétima coisa que eu oriento a você fugir
Cultos centrados no entretenimento. Igreja não é clube, não é shopping, não é boate, não é um parque de diversão. Igreja é um local de proclamação da palavra, de glorificação a Deus, de comunhão. Então, fuja de igrejas que querem competir com o entretenimento que há no mundo. Igreja, ela não foi feita para entreter, mas foi feita para transformar vidas. E transformação é pelo conhecimento da palavra de Deus. Por isso que o culto deve ser centrado na palavra e em Jesus Cristo. Essas são essas 7 coisas para que você possa fugir delas.